o acerto de contas. Que acerto de conta é esse, tchê? Como nós sairemos quando Deus vier para acertar contas conosco? Quando a gente vai ao capítulo 24 da Bíblia, a gente percebe ali uma série de coisas, de fatos que irão acontecer, que irá nos dar um alerta de que Cristo está retornando. Nós podemos ver, por exemplo, ali, nós vamos ouvir falar de guerras, nós vamos ouvir falar de fome, nós vamos ouvir falar de pestes, nós vamos ouvir uma série de coisas que vão nos alertar de que Cristo muito em breve está retornando. E ele está falando isso aos seus discípulos, porque os discípulos perguntam, né? Como que a gente saberá quando chegar o momento da sua volta? E aí então Cristo introduz o capítulo 24, que eu vou pedir para Ezequiel ler para nós o verso 13. Mateus capítulo 24, verso 13, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, essas coisas que estão acontecendo, e agora as próximas palavras que Cristo irá direcionar nesse capítulo, irão nos mostrar um alerta do que Cristo está falando. Quando essas coisas acontecerem, eu retorno. E aí então a gente prossegue. Mateus 25 também fala sobre as condições da igreja pouco antes da volta de Jesus. Essas condições são ilustradas por 3 histórias que mostram a atitude do povo de Deus no contexto da missão. Uma das quais é a parábola dos talentos. Fala sobre como o seu povo usou os talentos que Deus lhes deu. É interessante a gente grifar que na parábola dos talentos, não foram todos que receberam a mesma quantidade de talentos. A um deu 5, a outro menos, e ao último apenas 1 talento. Mas no acerto de contas, cada um prestou conta do que havia recebido como talento. Não é cobrado de ninguém mais do que Deus deu como capacidade. A justiça de Deus nos faz entender que para compreender a palavra de Deus, para viver o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos empreender as forças que temos dentro da compreensão que Deus nos deu e aprimorar esse entendimento de acordo com a luz da Bíblia e do Espírito Santo, pelo exemplo dado por Jesus, pela salvação trazida por Ele. Mateus capítulo 25, verso 3 e os versos seguintes refletem bem o comportamento teu e meu, bem pertinho da hora do acerto de contas, a hora que Jesus volta a essa terra, não como criança, mas como alguém que vem para julgar e para resgatar você. Mateus 25, versículo 20 ao 23, nos diz: Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Só um pouquinho. Você percebeu? Ele foi fiel. Jesus disse que ele foi fiel, recebeu 5 talentos e dobrou. E Jesus disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por quê? Porque o Senhor, que é dono de todos os talentos, é Jesus Cristo. E Ele vai nos colocar sobre muitos talentos na eternidade. Às vezes ficamos pensando que talento é o dom de cantar, é talvez o dom de falar, o dom de orar. Mas a expressão da sua vida tem que ser aquilo que Deus colocou em você como capacidade para trazer outros e para fazer de você a imagem e semelhança de Jesus. Continua para nós. 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Perdão. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor.
Então, na verdade, a questão desses talentos não é uma ideia de que eu, como o Luiz falou, de que eu prego, ou canto bem, ou tenho outros dons, mas dos meus valores financeiros. E aí nos traz a questão de lembrar que o que eu fiz com os bens que Deus me deu durante uma vida inteira, sendo que se eu trabalho, se eu desenvolvo bem minha profissão, se eu consigo ganhar mais, tudo isso foi por permissão do Senhor. E agora eu olho para trás e vejo que, como filho pródigo, eu também gastei dissolutamente todos os talentos que Deus me deu, né? O carro que Deus me deu eu usei para ir para a noite, não para ajudar as pessoas, ou levar alguém no hospital, levar para a igreja. A casa que Deus me deu, ou as casas. Então, para que a gente possa frisar bem, esses valores, não são, esses dons, não são atribuídos àqueles dons que eu preguei, não, são os valores financeiros que Deus te colocou na mão, te permitiu ter, te permitiu prosperar financeiramente, e que eu e você, talvez, muitas vezes, gastamos absolutamente, é isso? Além do que, muitas vezes recebemos o talento em forma de conhecimento, mas não praticamos. É um talento enterrado. Em Mateus 25, do 14 ao 19, nos fala assim, pois será como um homem que se ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A outro um a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebe 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebe 2 ganhou outros 2. Mas o que recebe 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Bem, então, um acerto de contas, não é mesmo? Como nós sabemos quando Deus vier para acertar a conta conosco? Você está preparado? Momento de preparar agora. Ezequiel disse que ia fazer 316 perguntas no nosso programa de hoje, e acho que vai faltar ajuda para ele. Você não quer pôr aí a sua pergunta? Você assistiu agora mesmo? Vê e entende. Um programa que vai ao ar diariamente com a palavra de Deus aberta para ser lida e entendida segundo o que ela mesma nos traz. Então você digita aí, hashtag Vê e Entende, vai ser direcionado à mídia social da sua preferência. Ali você curte, segue e compartilha. Além do que, ora com a gente. Antes, alguém tem alguma colocação final ou alguma pergunta? Eu queria fazer uma colocação. Afinal, falo mesmo como não. Repete para nós. Como nós sairemos quando Deus vier para acertar contra nós? Essa promessa ela é incondicional. Queira eu ou não, queira você ou não, Jesus vai voltar. E vai ter um juízo e um acerto de contas. Queira você ou não, vai acontecer isso. Se eu e você não nos preparamos hoje, ele vai voltar igual. Então que a gente possa aproveitar o momento de hoje, esse momento de agora, nessa oração, para pedir a misericórdia do Senhor, para que nós possamos ter a oportunidade de, nesse acerto de contas, a balança pesar a nosso favor. E se for hoje? Porque o acerto de contas está marcado pelos sinais de Mateus capítulo 24 e 25, que Jesus profetizou, dizendo, baseado também no profeta Isaías, Jeremias, em toda a profecia bíblica, ele nos contextualizou no final dos tempos. Mas quando vai ser o acerto de contas o teu? Você está preparado? Porque pode ser hoje. Se nós entrarmos num descanso na morte, Jesus vai voltar logo depois que nós ressuscitarmos com a sua presença, quer para uma recompensa eterna, quer para o juízo final, o acerto de contas. Eu te convido para estar lá com a gente. Vem com a gente seguindo os passos de Jesus, porque o último passo que Jesus deu nessa terra, a Bíblia diz que ele ascendeu aos céus. E é isso também que vai ser o nosso último passo aqui na terra. Eu te convido para vir com a gente. Vem, entende, vem com a gente e ora conosco. E essa é a oração do Pai Nosso que vamos recitar agora. Faça com a gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe e muito.